Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Cá estamos nós para estudar um pouco sobre movimento uniforme, certo? Espero que vocês gostem da aula, que vocês consigam aprender bem aí com isso que eu vou passar para vocês agora. Então, lembrando aqui, né, a gente está estudando física do primeiro ano, a parte de mecânica, certo? Que é o início de tudo. Iniciando aqui, gente, com o movimento uniforme. Então, o que é o movimento uniforme e quais são suas características? As características básicas do movimento uniforme são: primeiro, possui velocidade constante, certo? E preste atenção nisso. Um movimento uniforme desloca-se distâncias iguais para intervalos de tempo iguais, como no esquema a seguir. Então, vê só, aqui tem um referencial, né, o ponto de partida dele. Ele deslocou-se 10 metros no tempo 2 segundos, certo? Está na posição 10 metros aqui, deslocou mais 10 metros e para a posição 20 metros. E aqui o momento 4 segundos. Então perceba que a variação de posição, né, o deslocamento dele, 10 metros para 20 metros, é a mesma, 10 metros para o mesmo tempo, 2 segundos, mais 2 segundos, e assim vai, certo? E a velocidade vai ser determinada como? O deslocamento, que é 10 em 10 metros, né, está sendo aqui, sobre o tempo decorrido, que é 2 segundos. 10 metros sobre 2 segundos, sempre metros por segundo, 10 dividido por 2 dá 5, 5 metros por segundo, certo, gente? Que é a unidade de medida de velocidade no sistema internacional, metros por segundo. Lembrando, se for quilômetros por hora, né, em quilômetros por hora, a gente só vai fazer dividir, né, dividir por 3,6 para transformar em metros por segundo, certo? Divide por 3,6. E para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, faz o contrário, multiplica por 3,6. Continuando, gente. Cada variação de posição, deslocamento, ΔS, é paralelamente acompanhada por uma variação de momento, tempo, que é ΔT. Como vocês podem ver aqui, ó, 10 metros, 2 segundos, mais 10 metros, mais 2 segundos, certo? Então a gente vai estar trabalhando com essas dimensões aí, certo? Comprimento, né, distância sobre tempo. Em que T é time, certo? Que é tempo ou momento. E S é posição. S porque vem da palavra stance em inglês, que quer dizer posição, certo? Stance. 2. A segunda característica aqui, ó, o movimento uniforme acontece sobre uma linha reta, a partir do referencial que é tido para mensurar sua posição, certo? Então, por exemplo, a gente tem um referencial aqui, ó. A posição do móvel, ela vai ser dada pelo quê? Pela distância dele para o referencial. Então, nesse movimento uniforme, a gente vai considerar sempre como se fosse uma linha reta. Por quê? Porque as posições dadas do móvel são posições que são dadas pela distância para o referencial. Por exemplo, aqui é 0 metros. Aí ele deslocou-se 30 metros, a posição é 30 metros. Mais 20 metros, a posição é 50 metros. Por quê? Porque é a distância do móvel aqui nesse momento para o referencial lá dele, certo? Que é o ponto de observação. Então, o referencial é basicamente isso, gente. É de onde a distância vai ser calculada para dar a posição do móvel, certo? A posição dele aqui é 30 metros, a posição dele aqui é 50 metros. Posições do móvel em diferentes momentos que são dadas a partir da distância para o referencial. Foi o que eu disse a vocês agora, certo, gente? Observação. Destrinchando a equação da velocidade, temos, primeiro, né, a velocidade é ΔS sobre ΔT, que é variação de posição sobre variação de tempo. Se só se, a gente vai inverter apenas a igualdade aqui, certo? A balancinha, né, ó, ΔS sobre ΔT igual a velocidade, só fiz inverter. Se ΔS é posição final menos posição inicial, né, que é, ó, S, posição final, e S0 é posição inicial, S menos S0, temos também que ΔT é o tempo decorrido, certo? É a variação de momento, né? Por exemplo, aqui a variação era 2 segundos, né? Aí 2 segundos para 4 segundos, a variação também foi 2 segundos. Então esse ΔT aqui é a variação do momento, certo? A gente vai ter o seguinte, ó. No lugar do ΔS aqui, eu coloco S menos S0, que é o cálculo dele, né? Posição final menos posição inicial, que é o que a gente faz para descobrir a variação de posição, né, pegar a final e subtrair a inicial para ver quanto ele deslocou, né? S menos S0 sobre T, eu só substituir essas variáveis, ó, ΔS por S menos S0 e ΔT por T,
igual a V, certo? Agora a gente vai fazer aqui uma álgebra para montar a equação aqui da posição final. Que ela vai ser a seguinte: t está dividindo, vai passar para cá multiplicando, ó. Tava só V aqui, tá vendo? Ó? Agora já tá V vezes t e o t saiu daqui de baixo. Agora o menos S0 vai passar para lá como positivo, S0, né? E aqui, como é positivo, vai ficar S0 mais V vezes t. Então, S é S0 mais V vezes t, a famosa equação do sorvete, certo? S é igual a sorvete, S0 mais V vezes t, certo? Só é lembrar do sorvete, gente. Então, S é a posição final do móvel, S0 é a posição inicial, V é a velocidade, t é o tempo. Vamos jogar isso aqui na prática agora para vocês entenderem melhor. Vejam esse exemplo. Calcula a velocidade do móvel no movimento demonstrado abaixo e determine o momento em que S é igual a 50 metros. Ó, gente, esse aqui, onde tem 0 metros, 0 segundos, é chamado referencial, certo? No primeiro movimento dele aqui, né, essa primeira posição inicial aqui é 15 metros, certo? E o tempo, 3 segundos. Vamos lá. Vamos calcular aqui quem é ΔS, né? ΔS, a variação de posição. A posição aqui, nesse momento, é 15. E inicialmente era 0. 15 menos 0. Ou seja, ΔS é 15, certo? Vamos lá no ΔT, né? Variação de momento. 3 segundos. Aqui é o tempo final nessa posição, certo? Então, 3 menos 0 segundos, menos 0. ΔT é igual a 3. Como é que a gente calcula a velocidade, né? ΔS sobre ΔT. ΔS é 15, ΔT é 3. 15 dividido por 3 dá 5. Então essa velocidade aqui, se a gente está usando metros e segundos, a velocidade vai ser 5 metros por segundo, certo? Agora ele quer também que a gente determine o momento em que S é 50 metros, ou seja, esse momento aqui. Quem vai ser esse momento aqui? É T, que a gente quer descobrir, certo? Então vamos lá. Vamos usar a equação do sorvete. S é igual a S0 mais V vezes T para descobrir a variável T aqui, que está nessa equação. Então vamos lá. S aqui é 50 metros. Então eu vou usar 50, certo? É igual S0. Vamos utilizar aqui S0 como 0 metros, certo? S0, que é a posição inicial, 0. Mais a velocidade, a gente já sabe que é 5 metros por segundo. Certo, gente? Só ajustando a luz aqui. 5 vezes o tempo. O tempo está lá, certo? A gente vai determinar quem é ele. Então vamos lá. 50 é igual a 0 mais 5 vezes t. Esse 0 aqui a gente pode cortar. Vai ficar só 50 é igual a 5 vezes t. Certo? Agora a gente vai pegar